Dando sequência à exposição da palavra do Senhor. Vocês estão ouvindo bem? Então, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, humildemente nos achegamos a Ti e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Meu Deus, falar às nossas mentes, revelando a Tua santa e poderosa palavra a cada um de nós. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Eu seja uma ferramenta nas Tuas mãos, simples, porém de bom uso, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Para a gente entender, e até mesmo, é uma sequência, o contexto aqui, nós temos que lembrar que a igreja, ela iniciou, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela iniciou com 120 pessoas. A gente vê lá no início de Atos dos Apóstolos. Essa foi a igreja que Jesus plantou, iniciou, foi o início da igreja, 120 pessoas. De um dia para o outro, entre aspas, no último dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, conforme as profecias, o cumprimento das profecias, a igreja de 120 pessoas, ela dá um pulo, só em um dia, acrescentam-se mais 3.000 homens, fora crianças e mulheres. Um pouco mais à frente, Lucas aponta, e aí com relação, depois da cura daquele homem coxo na porta do templo chamado Formosa, mais 2.000 homens. Não é verdade? Depois disso, os apóstolos continuaram a pregar, e a perseguição, foram presos, sempre sendo presos, eram soltos e continuavam a pregar. Lucas, ele não faz mais referência a números. Primeiro fala 3.000, começa 120, aí já chegaram mais 3, depois 2.000 pessoas, 2.000 homens, aí daqui a pouco ele não faz mais referência, mas ele fala que multidões começam-se a chegar, multidões começam a chegar, e a palavra, o ensino era pregado, no final do versículo do capítulo 5, diz assim, 42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. A igreja, ela inicia em Jerusalém, e de um dia para a noite, em um curto espaço de tempo, o número de pessoas de 120 vai para uns 6.000 pessoas, mais ou menos. Multidões, 8.000 pessoas. Todas elas estavam somente em um lugar? Não, irmãos. Como aqui está falando, lá no Poste de Salomão, no templo, eles se reuniam, numa passagem lá no templo, ali eram 3.000, 2.000 pessoas, e o restante, de casa em casa. A igreja, de certa forma, estava espalhada, mas a questão é, a igreja cresceu, e cresceu de 120 para 8.000 pessoas, mais ou menos,
E só quem administrava esse multidão de gente, essa igreja, eram 12. Somente 12 homens, os 12 apóstolos. Tanto que nós vimos que aqueles irmãos mais abastados, eles vendiam a propriedade, levavam essa propriedade, o valor dessa propriedade, para ser repartido. Mas eram 8 mil, 7 mil, 6 mil, 8 mil pessoas, era muita gente, muita gente. E isso na responsabilidade de administração de 12 homens. E esses 12 homens, eles estavam divididos no quê? Primeira coisa, o chamado deles: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, administrar aquilo que eles recebiam, ok? Tinha perseguição e ódio contra eles. E agora nós vimos um outro problema com relação à administração. Todo esse peso estava sobre eles. E aí no versículo 1, capítulo 6, como nós vamos ler aqui, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Então Lucas também, novamente, ele não fala mais em números, né? O número exato, porque era para mais de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Houve o que? Murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na divisão diária. E agora, irmãos, o que nós vemos aqui, surge o primeiro problema eclesiástico, o primeiro problema na igreja. E um problema muito sério, porque a igreja, prestem atenção, a igreja tinha acabado de nascer e já estava sendo o quê? Dividida. Murmuração entre os helenistas e os hebreus. Aqui o problema surge no crescimento. Irmãos, toda igreja, independente do tamanho, ela tem problemas. Vai ter problemas, tem problemas, porque, irmãos, são pecadores, somos pecadores, estamos sendo confrontados pela palavra, sendo regenerados, transformados. É um processo. Só que também, quanto maiores são os problemas. Então o problema surge com o crescimento, e agora, né, está uma suposta, uma visível divisão na igreja, a igreja que nem havia começado ainda, já tem um problemão aqui, uma divisão entre os helenistas e os hebreus. A igreja estava crescendo, mas o crescimento dessa igreja, ou da igreja, né, tudo que vem crescendo vai trazendo o quê? Tensões internas, problemas internos. Isso é comum, isso é normal como nós estamos vendo. E as tensões aqui entre quem? Helenistas, e algumas versões é judeus helenistas e judeus hebreus. Ou seja, que é isso, pastor? Judeus, primeiramente, os judeus de língua grega, helênica, gregos, judeus que não nasceram em Jerusalém, mas nasceram, fora de Jerusalém, em cidades gentias, gregas, ou até mesmo não somente gregas, mas romanas, aonde a língua vernácula, a língua ao qual eles falavam era o grego, vieram de uma cultura grega. Então esses judeus helenistas, ou os helenistas, são judeus, mas não nascidos em Jerusalém, na Judeia. É como, de repente, os irmãos, muitos de vocês são japoneses, filhos japoneses, porém não nasceram no Japão,
Nasceram onde? No Brasil, não é? Aí a cultura, o que você conheceu, o que você aprendeu, é um brasileiro. Entendam? Imagina só, filho de pai e mãe japonesa, fala até Nihongo, mas cresceu, se desenvolveu no Brasil, né? Foi bombardeado e de repente até mesmo o modo de ver japonês, isso aí saiu com o Brasil lá. Você chega aqui no Japão, é um brasileiro, tem hábitos brasileiros, e a mesma coisa com eles lá. Eles não tinham nascido em Jerusalém, esses helenistas, mas também tinha aqueles que eram judeus, nascidos, né, na Judéia, nascidos em Jerusalém. E aí estava vendo que discordância entre eles, um problema entre eles, né, ao qual os helenistas, os judeus de língua grega, diziam, né, que as viúvas não estavam sendo atendidas como as viúvas dos hebreus, dos judeus hebreus, estavam sendo atendidas. Havia uma discordância. Atendidas como, pastor? Porque a viúva, ela não tinha como, por exemplo, se a viúva não tinha como trabalhar, o mercado de trabalho era bem diferente nos dias de hoje. Então ela dependia de um outro sustento. E essas irmãs, e aqui está falando da igreja, tá, irmãos? É o cuidado com os da igreja, não os de fora. Mas essas irmãs convertidas ao cristianismo, que os maridos haviam morrido por algum motivo, elas não tinham como se sustentar. A igreja as ajudava. As ajudava. E é lógico, isso aí há um filtro. Paulo fala a respeito disso. Por exemplo, se essa irmã, ela é viúva, e ela tem filhos, não é a igreja que deveria sustentar, mas sim os filhos deveriam cumprir a lei do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas cabe aos filhos ajudarem, sustentarem a essa viúva. É o que a palavra diz. Mas, referente a essas viúvas que não tinham como sustentar, né, e a lei do Senhor dizia que a comunidade deveria ajudá-la, sustentá-la, né, estava acontecendo isso, porém, as viúvas dos helenistas, viúvas que eram de língua grega, não estavam sendo sustentadas. Será que todas? Não todas, imagina, 8.000 pessoas, 12 homens para chegar a administrar tudo isso. É muito difícil. De repente, né, não foi, né, foi um descuido humano, não foi má fé, mas uma negligência não intencional. Deve entender isso. Amém, irmãos? Porque as viúvas dos helenistas não estavam sendo atendidas? Eu levantei algumas questões aqui. Diferenças culturais e linguísticas. Os helenistas eram judeus de cultura de língua grega, vindos de outras regiões do Império Romano, isso eu expliquei. Já os hebreus eram judeus palestinos, né, que eram originários, né, dali da Judéia, né, e de Jerusalém, de língua aramaica e hebraica. Essa diferença cultural poderia gerar certa desatenção ou até mesmo dificuldade de comunicação. Eu quero lembrar os irmãos que elas falavam, né, grego, e ela de repente falava no grego lá, o apóstolo de repente não sabia falar grego, mas o que ela está falando? O que ela está dizendo? Está entendendo? Então a gente pode ver e enxergar isso de várias maneiras, mas não foi intencional, sabe, que má fé, né? Então, infelizmente, houve um favorecimento, né, às viúvas dos hebreus. Esse é o ponto principal. E é lógico, a igreja havia crescido da noite para o dia, 12 homens, cresceu, mas não teve tempo de se organizar. A organização, de se organizar. Até aquele momento não havia uma estrutura formal para ter o cuidado social. A igreja ela não pode ser vista como uma ONG, somente fazer trabalhos sociais, porque a função da igreja é pregar e pregar o evangelho do Senhor.
Amém? E na comunidade desses irmãos em Cristo, aqueles que são mais necessitados, os demais vão ajudar para a glória de Deus. Mas ela, do dia para a noite, de 120 pessoas, 12, 120, pula para quase 6 mil, 7 mil pessoas, não teve tempo de se organizar, de se estruturar, e por isso estava passando por esse problema. Quem administrava eram os apóstolos, mas a carga era muito grande sobre eles. 12 pessoas para cuidar dessa multidão de pessoas. Além do que, não era somente esse trabalho de administração, mas o cuidado, o principal trabalho de pregar a palavra de Deus, de orar. Amém, meus irmãos? A carga era muito grande sobre eles. E o problema é que estava iniciando uma divisão entre judeus helênicos e judeus hebreus. Não houve um descuidado humano. O texto não sugere uma má fé. Eles não quiseram atender a elas. Não, mas infelizmente, houve uma negligência, e essa negligência não intencional. Por quê? Muitas vezes a língua, a igreja era muito grande, 8 mil pessoas, algumas não foram atendidas, aí a suposição é que todas não foram atendidas. Estão entendendo? Tem tudo isso aí. E a murmuração surgiu porque algumas viúvas se sentiram esquecidas e injustiçadas. E aí começa a murmuração, irmãos. E a murmuração, toda murmuração, irmãos, ela tem que ser morta o mais rápido possível, porque ela só tende a aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. E aqui o resultado seria o quê? A igreja iniciou ontem, passaram-se alguns dias ou meses, estava nova, iniciando, tinha nem ano, já estava se dividindo. E o problema não era nem um problema doutrinário. Não era um problema doutrinário. Se fosse um problema doutrinário, ok, mas o problema é um problema social. Um problema, que não havia interferência doutrinária. Amém, irmãos? Não era um problema doutrinário. O que mais nós temos aqui? As igrejas, até as igrejas vivas e cheias do Espírito Santo, irmãos, elas enfrentam problemas. Toda igreja, toda comunidade, todo estado, irmãos, aonde tem gente, tem problema. Família, família só muda de endereço. Problema é problema, porque aonde tem gente, aonde tem, um grupo, irmãos, chega um momento, vai ter um problema. Agora a questão, nós não podemos negligenciar esse problema. Nós não podemos chegar e fechar os nossos olhos diante desses problemas. Nós temos que buscar o quê? Resolvê-los, solucioná-los. Amém? O crescimento revela falhas organizacionais. O grande problema aqui, uma falha de organização. Precisamos aprender a liderar a lidar com murmurações de forma bíblica. Existe murmuração, e essa murmuração seja na família, essa murmuração seja no emprego, essa murmuração seja num grupo social, essa murmuração seja na igreja, independente da murmuração, como nós devemos lidar com a murmuração, de forma bíblica. Nós temos que usar a palavra de Deus para sanar os problemas. Nós temos que usar a palavra de Deus para solucionar e acabar com as murmurações. Sejam murmurações pessoais, familiares, sociais, eclesiásticas, que é o caso aqui. Amém? Buscar soluções juntas, com e conforme a palavra de Deus. É o que Deus especificou. Não é o que nós achamos. Não é o que de repente um
pensador, ele teve a conclusão e deve ser dessa forma. Não, é o que a palavra de Deus diz. Amém? E o que acontece? Versículo 2, diante desse problemão. Então, versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos aqui, eles apontam a prioridade da igreja e a prioridade da liderança. E qual é a prioridade dos apóstolos? Qual é a prioridade da liderança? Proclamar a palavra de Deus. Eles reconhecem que eles não podem se afastar da sua vocação principal, do chamado deles, que é pregar a palavra de Deus, que é ensinar a palavra de Deus. Por quê? Irmãos, necessitados sempre houve e sempre haverá. Mas a igreja, ela tem como prioridade pregar a palavra de Deus para salvar a essas vidas. Amém? Salvar. Os necessitados, eles vêm depois. Mas a grande prioridade é a pregação do Evangelho. É anunciar o Evangelho. E é o que eles lembram aqui, né? A parte B desse versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Não é razoável que a gente pare de pregar a palavra de Deus para servir às mesas, para se ocupar com coisas administrativas. Servir à mesa era importante. Eles não estão desprezando isso, mas existe uma prioridade na liderança. Servir às mesas era importante. A parte administrativa é importante, mas não podia substituir o ensino, a pregação e a oração. A liderança precisa manter o foco na missão central, que é a pregação do Evangelho. Até mesmo nós, quando lemos esse texto, e a gente vê, né, que eles falam de servir a mesa, né? É como se na igreja tivesse uma grande mesa, e aí essas pessoas se ajuntassem ali, e aí vinham os apóstolos, né, com um prato de comida, né, trazendo refeições. Não é isso. Que imaginem, meus queridos irmãos, 7.000 pessoas, que mesa é essa? Mas o que é, qual o significado de servir a mesa? Primeira coisa, distribuição de alimentos e recursos. Eles recebiam as ofertas, e nisso era separado, e cada oferta, vamos dizer, era destinado para alguma coisa, e uma das coisas era o que? Para ser distribuído entre os necessitados, tanto de recursos quanto de alimentos. Servir às mesas se refere ao ato de organizar, distribuir, administrar o sustento material da comunidade, o sustento material dos necessitados. É isso, é administração. A igreja primitiva compartilhava bens. Nós vimos, né, em versículos anteriores, que aqueles que eram mais abastados levavam, vendiam suas propriedades, levavam e colocavam aos pés dos apóstolos, e estes administravam, e esses separavam essas ofertas, e assim, né, os necessitados eram amparados, como por exemplo as viúvas. Mas devido ao número, por algum problema, né, as viúvas dos helênicos não estavam sendo atendidas, né? Isso exigiu o quê? Logística e administração. 12 homens com a cabeça cheia para pregar o Evangelho, perseguição ali atrás deles, né? Irmãos,
e ainda ter que administrar tudo isso. É lógico, vai ter problema. E o problema surgiu. O que é administrar as mesas também? Servir as mesas. É a administração financeira. Porque a palavra mesa é a palavra grega trapeza. A palavra trapeza significa que mesa era usada não apenas para a refeição, a mesa ao qual nós fazemos a refeição, mas também uma mesa de dinheiro, uma banca de dinheiro, uma banca de troca, um banco. Isso indica que havia tanto a distribuição de alimentos quanto os cuidados com as ofertas, nos recursos financeiros da igreja. O sustento desses homens, o sustento dos necessitados, o financiar as futuras viagens missionárias e assim por diante. O serviço prático, mais espiritual. Sim, essa administração das mesas, servir as mesas, não existe um desprezo dos apóstolos, porque também exige-se também uma dedicação espiritual. Nós vamos ver que existem parâmetros para escolher aqueles que vão fazer esse serviço, e os parâmetros coincidem espiritualmente. Não era algo inferior ou sem importância, mas diferente do ministério da palavra. Existe o ministério de ensino e o ministério da palavra. Existe também o ministério de administração. E tudo isso estava sobre as costas desses homens, desses 12 homens. Fora também as perseguições. Por isso, 7 homens foram escolhidos. E esses homens, nós vamos ver que eles precisavam ser cheios do Espírito e de sabedoria. Então não foi uma escolha, não será uma escolha, esse tem qualidades disso, não, primeiramente, porque é um serviço, todo serviço dentro da igreja, dentro da comunidade eclesiástica, é espiritual. E por isso a escolha é principalmente para lideranças. Nos parâmetros é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao qual externa o dom do Espírito dessas pessoas. Pastores e presbíteros, e aqui eu coloquei pastores e presbíteros, mas presbíteros e pastores é a mesma coisa, porque a Bíblia, como cargos ministeriais, ela só diz 2: presbíteros e esse cargo que vai ser iniciado aqui, que é diáconos. Os outros são ministérios, são chamados para serem usados por esses cargos, esses que ocupam esses cargos. Então, presbíteros, pastores são presbíteros que são chamados para a pregação do Evangelho e o cuidado da igreja. Por exemplo, sou um presbítero. Você não vê Pedro falando, Pedro, presbítero, Pedro, pastor da igreja, não, é Pedro, presbítero. Porque são homens, presbíteros, chamados para a administração e ensino da palavra de Deus. São os pastores. Presbíteros é aqueles que estão para administrar a igreja, junto com esses outros presbíteros que ensinam a palavra de Deus. E também a outra liderança ao qual estarão levantando, que são os diáconos. A igreja deve zelar para que os líderes tenham tempo para a oração e ministério da palavra. Esse é um grande cuidado que a igreja tem que ter para com aqueles que se dedicam à oração e à pregação da palavra do Senhor. A igreja ela tem que ter esse zelo para com esses, para que eles possam se dedicar ao ensino, ao estudo, à oração e tudo aquilo que é o chamado pastoral. Um pastor, ele pode trabalhar? Sim. A necessidade chama isso? Sim. Mas não deveria. É a grande verdade. Não deveria. Como aqui nós estamos vendo. Para que este possa se dedicar ao estudo, esse estudo ele passa para a igreja, ele prepara o sermão para trazer no domingo,
E esse sermão ele não pode ser um sermão raso. Qualquer coisa. Deixa eu ver o que Deus revelou para mim. Deus falou ao meu coração isso. Irmãos, abra a sua Bíblia. Espera um momentinho. Deus falou agora. Romanos 12. Vai ser uma poderosa palavra. E Deus vai revelar, Deus vai falar para nós agora neste momento. Não é assim. Exige e tem que ser exigido o estudo, o preparo. Se esses pastores, eles não tiveram uma preparação acadêmica, deve-se ter uma preparação acadêmica, frequentar uma faculdade, um curso, uma faculdade, um curso teológico, de terceiro grau, de teologia. Sim, a igreja deve incentivar isso, deve fazer isso. Por quê? É o ensino da palavra, irmãos, para que a igreja ela não venha ser guiada por falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Mas isso, irmãos, não vai cair dos céus, vai exigir da gente a nosso aperfeiçoamento, a nossa busca, a nossa procura. E se esses líderes, a igreja, ela tem zelo para que eles possam estudar, para que eles possam se preparar, para que eles possam fazer, servir a igreja no seu chamado pastoral, amém. Mas se de repente não há condições, e esse homem ele tem que trabalhar, trabalhe e faça, e que Deus abençoe ele, mas que seja por pouco tempo, porque esse não é o chamado. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, saiu um burburinho que o apóstolo Paulo era um mercenário, ele estava pregando o evangelho por causa de dinheiro. E aí, lá em Corinto, para que essa visão errada que os irmãos tinham dele caísse por terra, ele vai trabalhar. Mas nas demais, ele não ouve, os apóstolos não fizeram isso. Aqueles que lideravam a igreja, eles se dedicavam totalmente à pregação, à oração, ao cuidado da igreja do Senhor. Quando a palavra perde a prioridade, a igreja enfraquece espiritualmente, lembre-se sempre disso. Quando a palavra de Deus ela perde a prioridade, o ensino da palavra ela perde a prioridade, irmãos, a igreja ela tende a se enfraquecer espiritualmente. E não pense que força espiritual é ficar gritando, é ficar falando um monte de coisa sem entender. Não é isso, isso não é força espiritual. Mas o que é a força espiritual? Irmãos, é a sobriedade, é o pé no chão. Espera aí, o que essa pessoa está falando, esse meu colega de trabalho está falando, não tem nada a ver com a Bíblia. Deixa eu ensiná-lo, deixa eu ensiná-la, sabe? Aquilo que a Bíblia diz. Isso é força espiritual, meus queridos irmãos. Por isso esse zelo, por isso que os irmãos aqui, os apóstolos, eles apelam a isso. Não convém, não é sensato, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E aí os apóstolos, os 12 apóstolos, diante da comunidade, nessa reunião, não assumem a responsabilidade, não são os meus queridos, não, vocês vão escolher. E escolham 7 homens. Primeira coisa, cargo de liderança. Diáconos é um cargo de liderança. E aqui eles escolhem quem? 7 homens. Tempos atrás, deveriam substituir um dos 12 apóstolos, porque Judas havia se desviado. E eles escolheram, tiveram que escolher um homem. Citaram 2 homens, José e Matias. Homens. Cargo de liderança. E os parâmetros
destes que acompanharam desde o batismo de João, Jesus Cristo, desde o batismo de João até a morte e ressurreição e ascensão, estavam presentes. Poderia ser uma mulher? Se fosse pegar o quesito de uma mulher ou algum crente que conhece o Senhor desde o batismo de João até a ascensão dele, teria uma mulher ali que seria Maria. Maria conhecia, deu a luz ao Senhor. Mas ela foi escolhida? Não. Não foi escolhida. E é a última vez no Novo Testamento que se fala a respeito de Maria, mãe de Jesus. Lá no início de Atos dos Apóstolos. Nesse dia anterior, nesse momento anterior ao cumprimento da profecia. Antes da escolha dos apóstolos. Ela não foi citada, porque cargo de liderança é para homens. Porque nós homens temos o chamado de liderar os nossos lares. Os problemas, nós estamos preparados psicologicamente, fisicamente, para aguentar os problemas da vida. Não são as nossas mulheres, mas somos nós homens. Nós fomos chamados para isso, e por isso que todo cargo de liderança ele é para homens. Você coloca uma mulher no cargo de liderança, irmãos, é o que está acontecendo nesse mundo todo. Mulheres estressadas, mulheres defasadas, mulheres que estão à beira da loucura, depressão e assim por diante. É uma verdade. Mas isso é por quê? Porque nós homens estamos negligenciando o nosso chamado de liderança. Liderar, primeiramente a nossa casa, o nosso lar. De repente, pastores que negligenciam o seu chamado de pastor, de líder, permitindo que uma mulher venha ensinar a igreja. Isso é negligenciar. É a mesma coisa, meus queridos e amados irmãos, entendam. Eu aprendi isso. Se uma mulher, ela prega o evangelho e nessa igreja tem um homem sentado ali, é porque esse homem é um covarde. Ele está se acovardando diante do chamado dele, o chamado de líder, primeiramente como homem, como pastor. Entendam isso. De repente, muitos pastores, de repente vai chegar isso aí, e é mesmo. Você que é pastor, que deixa uma mulher pregar no seu lugar, você está sendo um covarde, porque os líderes da igreja são homens. São homens. As mulheres estão para ajudar. Amém? A minha esposa está para me ajudar nessa missão ao qual eu fui chamado. A responsabilidade é minha, o peso é meu, porque eu fui preparado psicologicamente, espiritualmente e até mesmo fisiologicamente para suportar as cargas. Ela vai me ajudar nessa missão, como as mulheres ajudam seus maridos nas missões. Amém? Então, primeira coisa que eles falam, irmãos, e aí Pedro vamos ver 7 homens, e esses homens eles têm que ter qualificações, e essas qualificações são, primeiramente, boa reputação, um testemunho visível diante da comunidade da igreja. Amém? Testemunho, um bom testemunho diante das pessoas. Ponto 1. 2. Cheios do Espírito Santo. Uma vida espiritual consistente. É constância na vida espiritual, irmãos. Tem uma constância em cultos. Está sempre presente.
em tudo que é feito, né, e será feito na comunidade eclesiástica da igreja. Isso é para ocupar esse cargo. E outra coisa, sabedoria. Ser uma pessoa sábia, por quê? Porque, como eu falei, ele vai analisar, e o primeiro chamado deles aqui é analisar, administrar as viúvas. O problema são as viúvas, né? Vamos analisar essa viúva aqui. Seja ela uma viúva judia helenista ou hebreia, ou judeu hebreu. Essa viúva tem condições de trabalhar? Tem. Ela está bem, arranjar uma oportunidade para ela ter o sustento dela. Opa! Então nós não vamos dar, entendam o que eu vou usar, né, a Bolsa Família. Não é? Olha o Brasil, tantas pessoas acomodadas, vivendo, né, do governo, gente saudável e não quer trabalhar. Está entendendo? Então, pessoas sábias. Opa, ela tem condições de trabalhar. Nós temos um irmão aqui que tem lá uma mercearia. Irmão, pode trabalhar. Vai ter esse sustento inicial aqui, ó. Quando a coisa começar a andar, você está recebendo seu salário lá. Amém. Ou outra coisa também, como eu falei. Opa, essa irmã e os filhos dela? Os filhos dela são esses aqui. Então é obrigação dos filhos sustentar a mãe. É cumprir o mandamento do Senhor, o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Estão entendendo, irmãos? Então tem que ter sabedoria, né, discernimento para chegar e analisar os casos. Seja isso, seja uma viúva helenista ou uma viúva hebreia. Amém? Por isso que boa reputação, testemunho visível, uma vida espiritual constante, né, cheio do Espírito Santo e sábio para tomar essa decisão, para analisar a questão. O serviço da igreja não é apenas administrativo, mas principalmente espiritual. Quem serve deve ter caráter aprovado e vida piedosa. Tem que demonstrar essa vida piedosa, um caráter aprovado. Irmãos, é um diácono, e de repente são cooperadores. Você serve diretamente a igreja como cooperador, né? Você tem que ter um caráter aprovado, uma vida. Você tem que passar e demonstrar essa vida piedosa, de amor, né, à palavra de Deus, né, às coisas do Senhor, à igreja do Senhor. Uma vida constante também. Mas os critérios que eles vão levantar esses homens deveriam ser estes, né? A escolha de líderes é responsabilidade de quem? Do pastor, né? De um grupo só? Não, de toda a comunidade, guiado principalmente e unicamente por critérios bíblicos: boa reputação, cheio do Espírito Santo e sábio. Versículo 4: enquanto a nós nos consagraremos, nos separaremos à oração e o ministério da palavra. Então aqui novamente os apóstolos estão reafirmando a missão da igreja, reafirmando o que o líder tem que fazer: se preparar, né, a oração e o ministério da palavra. Os apóstolos deixam claro o seu chamado, e o chamado deles é a pregação do evangelho e a oração, o cuidado, esse cuidado espiritual, né, totalmente espiritual da igreja. Isso não quer dizer que esse líder ou um líder ele não possa fazer nada. Ele pode, mas o chamado principal, né, é esse. Ele vai fazer enquanto não tem ninguém, mas tem alguém para ajudar, alguém para chegar e falar: pastor, pode ficar despreocupado com isso aí, deixa isso comigo. Amém, glória a Deus, né? Pastor, quebrou isso aqui, quebrou aquilo, fez aquilo, deixa comigo aí, deixa comigo. Opa, glória a Deus. Por quê? Eu vou me concentrar, esse pastor vai se concentrar no quê? Na oração, no cuidado espiritual da igreja, preparar sermão, estudo e assim por diante, e até mesmo a sua própria edificação. A oração precede e sustenta o ministério da palavra. A palavra e a oração são inseparáveis na vida da igreja. Então zelem, né? A igreja ela tem que zelar por uma liderança assim. Ela tem que zelar. Versículo 5:
O parecer agradou a comunidade, então todos se agradaram com isso. Então escolheram, primeiramente, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então a resposta da igreja, a resposta da comunidade foi o quê? Eles se agradaram com essa escolha. Opa, vamos fazer isso. E aí nós citamos também, é lógico, todos eram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia cita primeiramente aqui Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas o princípio, as qualidades eram que todos eram cheios do Espírito Santo. E outra coisa, todos esses nomes são de origem grega. Todos eles são helênicos. Se o problema é esse, aí a comunidade levanta, os diáconos, os primeiros diáconos eram judeus helênicos. Todos eles, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Todos eles eram judeus nascidos fora de Jerusalém e Judéia, que foram criados numa cultura helênica grega. E esse Nicolau, pastor, somente o Nicolau, que a palavra de Deus está falando que ele é um prosélito. O que é isso? Foi um gentio que se converteu ao judaísmo, circuncidado, e agora ele se converteu ao cristianismo. Porque o judeu, ele é uma decisão de vida. A pessoa não é gentil e judeu, não. É uma vida. É por isso que ele se circuncida, ele passa a ser judeu. É visto como um prosélito. Mas esse prosélito, esse gentil que se converteu ao judaísmo, ele se converteu ao cristianismo. E aí pertencia à igreja do Senhor. A comunidade saudável participa das soluções. A escolha de líderes deve ser feita com oração, sabedoria e sensibilidade pastoral. Deus chama pessoas comuns para grandes serviços. Alguém pode chegar e dizer assim: cargo, não precisa de cargo. O que importa é o meu coração, que eu faço para o Senhor. Realmente, não adianta a pessoa ter um cargo e ter um coração que não quer servir. Entendam isso. Mas, se alguém fala que não tem importância nenhum cargo na igreja, essa pessoa está indo contra a palavra de Deus. Porque foi Ele que estipulou, mandou ter esses determinados cargos. Cargo de presbítero, e aqui no caso agora são os primeiros diáconos. Todo diácono deve ser respeitado, porque é um cargo levantado pelo Senhor. Eles fazem parte da liderança. Então, sim, é importante a igreja ter cargos. É importante. Nós estamos num processo. Nós temos um irmão aí que serve a igreja e ainda não foi levantado como um diácono, não foi consagrado, separado para o diaconato, mas serve a igreja. Ele está sendo preparado para isso. Ele está fazendo curso de teologia básica. Quando concluir, e aí a comunidade chegar e aprová-lo, nós vamos levantar o irmão Douglas ou outros irmãos
e porventura sentem esse chamado. E é necessário passar por esse crivo. Primeiramente, fazer o curso teológico de básico na universidade, na FITREF. É 1 ano, ou depende da pessoa, ela vai fazer até mesmo menos tempo. E aí, o seu testemunho diante da comunidade, o seu compromisso com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e uma pessoa sábia diante, de situações, tensas. Amém? 7, versículo 7, terminando aqui a nossa pregação. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Eu pulei, é o 6. Então, apresentaram-nos perante os apóstolos, trouxeram esses 7 homens diante dos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. E é justamente o que eu comentei a respeito de diáconos na igreja. Então a comunidade escolhe, trazem diante da liderança da igreja, e aqui no caso os apóstolos, e esses apóstolos, toda decisão é tomada em oração, e orando, eles impuseram as mãos sobre eles, e esse impor, as mãos, é um sinal de ordenação, separação. A escolha é confirmada por meio de oração e imposição das mãos, sinal de identificação, aprovação, e agora, lógico, muito cuidado, entendam, uma determinada transferência de autoridade, não que a unção desse vai passar para aquele, não tem nada a ver, tá? Mas essa autoridade, ela reconhece essa pessoa também como uma autoridade eclesiástica, amém? Não é transferência de unção, nada a ver com isso, nada a ver, é uma simbologia, Isso quais são os exemplos bíblicos, de ver Moisés, quando ele passa a liderança para Josué, ele fez isso, que a unção de Moisés passou para Josué, não, mas Moisés como líder, como uma liderança, reconhece também na vida desse homem a liderança. Então, é um sinal de identificação e aprovação. Moisés impôs as mãos sobre Josué para confirmá-lo como um líder diante do povo. Ananias, ele não impôs as mãos sobre Saulo de Tarso. Saulo não estava cego? E aí Jesus ordena a Ananias a ir atrás de uma determinada rua, uma casa, assim, assado, vai encontrar um camarada chamado Saulo. Saulo? Aquele que persegue a igreja? Você vai lá, vai impor, esse homem está cego, você vai impor as mãos sobre ele. Ali, irmãos, não foi para somente a cura, mas principalmente, reconhecendo, identificando uma autoridade. Ele era um sacerdote, identificando Saulo também como uma liderança da igreja do Senhor, para a glória de Deus. Todo serviço da igreja precisa ser confirmado com oração. A ordenação é reconhecida publicamente como um chamado de Deus. A obra é de Deus e não apenas da comunidade. Por isso a oração constante. Por isso os critérios, para que seja alguém ordenado. 7. E aí crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E essa escolha
essa escolha sábia, esse compromisso de se separarem para a oração, né? Ou também o ensino da palavra, terem pessoas para estarem, né, cheias do Espírito Santo, para cuidarem das coisas administrativas da igreja. O resultado foi o quê? A palavra de Deus, o número de crentes, ele se multiplicava. Ele se multiplicava para a glória do Senhor. E além do mais, não somente, né, judeus comuns, mas aqui está falando que sacerdotes, né? A parte B, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra cresceu, a igreja se multiplicou e até os sacerdotes foram alcançados. E quem são esses sacerdotes? Eram aqueles judeus, levitas, que eram responsáveis pelos sacrifícios, liturgias e cuidados do templo. Fariseus, saduceus, pessoas, os levitas, eles passam a crer em Jesus Cristo, se convertem ao cristianismo. Eles se submetiam, né, à palavra de Deus. E é muito interessante mostrar isso. Por quê? Porque a base da fé judaica ali era o que? As pessoas levarem um animal para ser sacrificado, para que aquele que oferecia aquele animal ou aquela oferta, ele fosse perdoado por aquele pecado que assim cometeu. E era o sacerdote que fazia esse serviço. Era o sacerdote que analisava o animal, analisava a oferta, né, matava o animal, né, queimava o animal. Era o sacerdote. Agora, quando existe a conversão, e a primeira coisa que é ensinada, a primeira coisa que nós aprendemos é o quê? Não há necessidade mais de matar nenhum animal, porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Imagina só, para eles é muito difícil, para eles ouvirem assim: vocês mataram a Jesus Cristo, e vocês mataram porque vocês não sacrificaram diante de Deus, e não há mais necessidade de vocês sacrificarem animais mais, porque o sacrifício perfeito que cobre, né, que perdoa todo o pecado, já foi feito. E esses homens largam a fé judaica e passam a ser obedientes, como nós lemos aqui, né, à fé em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Quando a ordem, unidade e foco, o Evangelho prospera, o Evangelho cresce. Por isso que esse pastor chega e fala à comunidade: irmãos, unidade. Se não existe unidade entre nós, irmãos, o Evangelho ele não vai para frente. Unidade. As facções não devem existir. Todos nós somos irmãos e temos que lidar uns com os outros. Todos nós fazemos parte, né, da família do Senhor. O mundo crê quando a igreja serve com amor e prega, né, com fidelidade. O nosso testemunho diante do mundo, e eles vão crer quando nós somos fiéis à palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? E para aplicarmos, finalizarmos, né, em aplicação, problemas são inevitáveis, irmãos. Problemas na nossa casa, na família, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Problemas são inevitáveis, porque aonde tem gente, tem problema. Mas esses problemas não podem ser negligenciados, mas precisam ser tratados com sabedoria, e a sabedoria, ela é e tem que ser bíblica. Não é sabedoria humana, mas conforme a palavra de Deus. Doa a quem doer. 2. A prioridade da igreja é a palavra e a oração. Por isso que eles falaram: não é razoável que a gente deixe de pregar a palavra, de orar, para administrar essa questão, servir as mesas. É a prioridade, é a pregação
do Evangelho. As demais coisas vêm depois disso. O serviço fiel e organizado fortalece a igreja e multiplica o Evangelho. Eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui na terça-feira. Foi terça, né? Vieram aqui na terça-feira. Deus abençoe a vida de todos que vieram. Vocês vieram, fizeram aí, né, a manutenção da igreja, limparam, passaram cera, organizaram. Deus abençoe a sua vida. Que venhamos ser uma comunidade organizada, uma comunidade ao qual um ampara o outro, ajuda o outro. Somos irmãos em Cristo. Isso é aplicar o Evangelho nas nossas vidas. E isso faz com que a igreja ela venha crescer, se multiplicar. Para a glória humana? Não. Para louvor da liderança? De maneira alguma. Mas para o louvor e a glória de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Que a nossa vida, as nossas decisões, elas estejam sempre, principalmente, forjadas em oração e conformidade à palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Problemas existem? Existem. O seu lar, na sua casa, existe? Existe. Ah, mas é porque existe, olha só, muitos vão falar, mas porque, sim, as influências, as más influências, trazem problemas. Agora eu te pergunto, primeiro homicídio, Caim ouviu algum filme? Entendam isso. Má influência é ruim. Mas Caim, ele viu alguém falando alguma coisa? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Teve uma influência, uma má influência externa? Alguém? Não tinha aquela família no mundo por enquanto. Mas o que eu quero dizer é que o problema está dentro de nós. Essa natureza pecaminosa aí dentro, que não quer orar diante das situações, que não quer estar submissa à palavra de Deus diante dos problemas, quer resolver no grito, na força, mas não quer se submeter à palavra do Senhor. Problemas, irmãos, teremos sempre e em todo lugar. Mas como cristãos, bons filhos de Deus, nós temos a solução. Esse livro não é para ficar guardado. Esse livro não é somente para ser aberto nos domingos. Esse livro, ele tem que ser gasto. Tem que ser gasto. Gastou, está perdendo as folhas, compra outro e gasta ele, porque a solução dos nossos problemas está nele, não está no coração dos outros, não está no machismo dos outros, não está na sabedoria humana, mas na palavra de Deus. Por isso que os apóstolos falaram, não é razoável que a gente deixe isso, de ensinar isso e de orar para servir as mesas. É importante servir as mesas, mas a pregação, a Bíblia Sagrada é muito mais importante. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus,